E aí, galerinha, beleza? Tudo na paz com vocês? Então vamos à nossa aula de física, né? Aqui dessa primeira semana de setembro, dia 2, sendo que esse vídeo e esse material vai estar disponível para vocês já no dia 31 do 8, tá? Na segunda-feira, e o nosso encontro normal já sabemos que será na quarta-feira. Hoje a gente vai iniciar de uma maneira um pouco diferente. Eu encontrei aqui um vídeo interessante e gostaria de compartilhar com vocês, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser ir lá ao vídeo, beleza? Então, com vocês, Mário Quintana, A Vida. Então é isso, né? O que é que você vai fazer com as pedras que nós encontramos pelo caminho, com os problemas, com os obstáculos que nós encontramos? Simplesmente você vai ignorar, você vai deixar de caminhar por conta disso? Não vai, né? Então, as dificuldades existem, mas isso é exatamente o motivo que nos leva a superar essas dificuldades. Então, nosso crescimento vai ser de acordo com a superação. Então, cada vez que você conseguir fazer algo que você não conseguia, cada vez que você conseguir valorizar as pequenas coisas que todos nós temos a cada dia e às vezes passa despercebido, que a gente sempre quer algo que não está ao nosso alcance, algo que não está conosco. E a gente deixa de lado aquilo que está do nosso lado, né? Aquele presente que Deus nos dá de cada dia termos a chance de recomeçar, né? Então, vamos trabalhar. Hoje a gente vai fazer aqui a correção do exercício que eu passei com movimento uniforme. E o assunto de hoje vai ser encontro de móveis. Então, depois da correção, a gente vai lá para o encontro de móveis. Essa aqui foi a atividade que eu passei. Ela está lá na página 40 do livro de vocês. Questões 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Lembrando que a gente já fez a 6, a 7 e a 8, né? Nós debatemos na última aula. Então vamos à primeira questão. O que é que diz a primeira questão? Primeira questão: quando a trajetória descrita por um móvel, está aqui o marcadorzinho, por um móvel é uma linha reta, dizemos que ele realiza um movimento retilíneo. Então bora lá. Linha reta
é onde acontece o movimento retilíneo. Dê pelo menos 3 exemplos de movimento uniforme que apresentam uma trajetória retilínea, tá? E uma trajetória não retilínea. Explique cada exemplo proposto. Então, eu vi que boa parte de vocês colocaram os exemplos, achei bem interessante, tá? Mas pouca gente colocou, explicou, né, o porquê. Então, eu trouxe aqui os exemplos e vou falar um pouco a respeito do porquê de cada exemplo desse. Então, nós temos aqui, ó, o carro andando. Isso aqui eu estou falando em linha reta, retilínea. Então, o carro andando em uma pista reta, queda livre, trem andando sobre trilhos retilíneos. Então, esses 3 exemplos, seja o carro andando numa pista bem reta, sem curva, né? Ou você deixou cair algo, aquilo vai cair direto ao chão, né? Ele não vai fazer curva, ele vai cair direto. E o trem andando sobre os trilhos. Então, tudo isso aqui indica o quê? Eles estão seguindo uma linha reta. Se estão seguindo uma linha reta, logo é retilíneo, não é isso? Então, aqui no B, não retilíneo. Então, um carro de corrida numa pista circular, tá? Os GPs de Fórmula 1 normalmente não são em pistas retas, são em pistas circulares, ovaladas, né? Irregulares, né? Então, não são retas, certo? Então, tem o trem fazendo uma curva, tá? Também não dá ideia de reta e sim curva, né? E uma roda gigante, o movimento que a roda gigante faz, ele é o quê? Circular, né? Se é circular, não pode ser considerado como retilíneo. Então, estão aí alguns exemplos, 3 exemplos de cada, e a justificativa do porquê. Segunda questão. A função horária das posições de um ciclista em movimento retilíneo é S igual a 200 menos 5t no SI. Bora lá. Aqui a função horária. O que é que diz a função horária? É aquela que a gente vai localizar a posição final desse móvel, né? Desse ciclista, no caso. Então, nós temos a posição final igual, aqui 200 seria a sua posição inicial, então ele marcou aqui em 200, menos 5, que é a velocidade, vezes t, que é o tempo. E como é que eu sei, professor, esse negócio? Porque existe uma fórmula, né? Eu já botei a fórmulazinha para vocês, tem que sempre estar relembrando. S igual a SO, o S0, mais ou menos, no caso aqui, 5t, que é V vezes t. No caso V vai ser 5, tá bom? Quero chamar a atenção porque é negativo. A gente vai ver aqui na trajetória porque que ele ficou negativo, tá bom? Quando eu falo que é no SI, o SI significa que é o sistema internacional, né? Então, toda a minha posição, que é a distância, né? O local onde ele vai ficar, aquele ponto onde ele vai ficar, vai estar sendo marcado em metros, né? Não é em quilômetros. E o tempo, esse T aqui, o tempo vai ser sempre em segundos, não é? Muito bem. E a velocidade, metros por segundo. Então, isso aqui significa o SI, é o padrão. Então, a posição ou distância sempre em metro, o tempo sempre em segundos e a velocidade sempre em metros por segundo. Então, dizemos que essas unidades fazem parte do sistema internacional, estão no SI, tá? Então, determina o instante, letra A, determina o instante em que o ciclista passa pela origem das posições. Pessoal, é o seguinte, toda vez que pedir para você encontrar o instante em que o móvel passa pela origem das posições, você vai fazer exatamente isso aqui, ó. Você vai dizer que a posição final dele será 0, tá? Então, posição final sendo 0. E o que vai ser isso? Vai ser o lugar onde ele passa pela origem das posições. Tudo bem? Então, como é que vai ficar isso? Vamos substituir, né? Então, aqui no lugar do S, eu coloquei quem? O 0. Então, ele aqui. O 0 igual a 200 menos 5t. Igualzinho que já está aqui em cima. Como eu preciso descobrir o valor de t, aí eu vou pegar esse menos 5 e passar para o primeiro membro. Fazendo isso, ele vem negativo, positivo para o primeiro membro, que ele era negativo, tá vendo? Então, ficou 5t positivo igual a 200. Perfeito? Então, só que eu quero descobrir apenas o valor de t. Logo, esse 5 tem que sair daqui. O 5 está multiplicando t, então é 5 vezes t. Se ele está multiplicando, ele passará para o segundo membro dividindo.
Então, eu tinha 200 dividido agora por 5, que passou agora a ser, passou para o segundo membro dividindo. 200 dividido por 5, o tempo será de 40 segundos. Ou seja, esse ciclista, se começar a contar a partir de agora, daqui a 40 segundos, ele passa pela origem das posições. Certo? Muito bem. Agora vamos lá. B. Esboce uma trajetória e represente a posição do ciclista nos tempos 0 e tempo 30 segundos. Então, primeiro, tempo 0, tá? Quando eu digo tempo 0, é porque o valor de t é 0. Então, vamos lá para a fórmula. S, olha ela aqui em cima de novo, estamos trazendo ela para aqui. S igual a 200 menos 5, vezes quem? Não é vezes t? Nessa linha, eu disse que o t vale quanto? 0. Então, é 5 vezes 0. 5 vezes 0 dá 0. Então, o que é que me sobra? 200. Então, 200 metros. Só que o tempo, esse tempo que eu coloquei para começar o cálculo foi o tempo 0. Agora eu vou colocar o tempo 30. Então, tempo igual a 30 segundos. Então, é S igual a 200 menos 5 vezes 30. 5 vezes 30 dá 150. 200 menos 150 vai me dar quanto? 50 metros. Tá? Aí, o que aconteceu aqui? Observe que a gente iniciou, a posição inicial dele foi no ponto 200. Então, a trajetória é o quê? A trajetória é uma linha, minha gente. E essa linha, a gente vai marcar as posições que ela possui, tá bom? Então, as posições que ela possui. Aqui foi onde iniciou. Como é que eu sei que foi aqui onde iniciou? Tá? Por quê? Porque aqui o tempo foi 0. Olha aqui, ó, o tempo foi 0. Então, foi exatamente o que aconteceu. Quando o tempo for 0, a posição vai ser 200. Então, aqui tem uma plaquinha, lá naquela trajetória, lá naquela pista, escrito o número 200. Então, e o Mzinho depois, 200 metros. É aquela placa, é aquela posição. Só que o movimento, ele não foi a favor da trajetória. Então, o que é a trajetória? A trajetória é como se fosse uma reta numérica. Na reta numérica, a gente não sai colocando 0, 1, 2, 3, 4, até chegar no 50, depois 51, 52, até chegar no 200. Tá? Esses outros números aqui do intervalo, nesse meio, não me interessam. O que me interessa é apenas o 0, o 50 e o 200. 200 porque foi onde iniciou, tá vendo? Então, a posição, o início de tudo, estava a plaquinha de 200, então o tempo foi 0. Aí ele veio aqui se movimentando. Esse móvel veio se movimentando aqui para a esquerda. Então, o que aconteceu? Quando passou 30 segundos, olha onde ele estava, ó, passaram-se 30 segundos e ele estava em que posição? 50 metros, tá vendo? Então, é como se estivesse voltando, contando do maior para o menor. Aí ele continuou seguindo, até chegar aqui. Esse tempo foi quanto? 40 segundos. E o que é o 40 segundos? É exatamente a origem das posições, ou seja, ó, é aqui onde tudo começa. A sua reta era para começar daqui. Só que a gente está vendo, né? Como a gente tem uma velocidade negativa, essa trajetória ela é decrescente. Ou seja, ó, ela é contra o aumento dos números. Os números saem o quê? Diminuindo. Tá? As posições saem diminuindo. Tudo bem? Certo. Então, é exatamente por isso. Velocidade negativa, ele vem contra a trajetória. Tudo bem? Então, vamos agora para a terceira. Uma pessoa andando normalmente desenvolve uma velocidade de 1 metro por segundo. Que distância essa pessoa percorrerá andando durante 15 minutos? Então, já tem até a dica aqui, né? Vai dar 900 metros. Bom, a gente já sabe que se a velocidade é 1 metro por segundo, esse tempo que é em minutos, ele não pode ficar em minutos, não é verdade? Se aqui é metros por segundos, então essa velocidade diz que é metro por segundo. O tempo tem que concordar com segundo. Então, temos que transformar esse 15 minutos em segundos. Então, como é que a gente faz para transformar? A gente sabe que cada minuto não tem 60 segundos. É só fazer 15 vezes 60. 15 vezes 60 vai dar quanto? 900 segundos. Então, já temos a velocidade e já temos o tempo. Pela formulazinha que a gente tem, que é velocidade média igual
a distância, a variação de distância sobre variação de tempo, ou seja, ΔS sobre ΔT, então agora a gente só substitui. No lugar da velocidade, vamos colocar 1 metro. Apenas o número 1. A distância, eu não sei exatamente o que eu quero, eu preciso descobrir a distância. E o tempo, eu já sei, que são 900 segundos. Então, tira o ΔT e bota 900. A gente faz meio pelos extremos. Aqui embaixo desse 1 tem o número 1 também. 1 vezes ΔS, ΔS. 900 vezes 1, 900. Então, ΔS será igual a 900. Então, 900 metros é a distância que a pessoa pode percorrer andando a 1 metro, uma velocidade de 1 metro por segundo, em 15 minutos. Ela vai conseguir percorrer 900 metros, ou seja, quase 1 quilômetro. Tá bem? Questão de número 5, é a última que a gente vai estar tratando da atividade anterior. Uma águia consegue atingir a velocidade de 180 km por hora. Qual a distância em quilômetros que ela consegue percorrer em 10 minutos com essa velocidade constante? Então, observe que aqui, ó, a gente tem uma velocidade que está 180 km por hora e nós temos um tempo em 10 minutos. Então, está tudo misturado. O que é que a gente pode fazer? Ou transformar os 10 minutos em horas, aí vai ficar um valor quebrado, né? Ou a gente pode transformar isso em segundos e 180 km por hora também em 180 metros, transformar em metros por segundo, tá? Que é exatamente o que a gente vai fazer, ó. Se a velocidade era 180 km por hora, se você pegar 180 e dividir por 3,6, que é uma constante, o que é uma constante? É aquele valor que você sempre vai usar para dividir o 180 ou qualquer número que você tem aqui. Nesse caso eu tenho 180. Vou dividir por quanto? 3,6. Ah, mas se eu tivesse aqui 300, também dividiria por 3,6. Por quê? Porque o que eu preciso é que esse número seja transformado em metros por segundo. Então, 180 dividido por 3,6 dá 50. Só que não é mais quilômetros por hora, e sim 50 metros por segundo. Então, já fizemos a transformação da velocidade. Transformação do tempo, a gente já sabe, né? 1 minuto tem quantos segundos? 60. 60 vezes 10, 600 segundos. Então, nós já temos a velocidade e já temos o tempo, tá bom? Então, só precisamos calcular o quê? A distância, que agora é o ΔS. Usando a mesma fórmula de sempre. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Eu posso fazer assim, ó, meio pelos extremos. Então, ΔS vezes 1, ΔS, igual VM vezes ΔT, tá? É a mesma fórmula, eu só estou apresentando de um jeito diferente para dizer que eu quero calcular só o ΔS, para ficar mais fácil, tudo bem? Então, ΔS é o que eu preciso. A velocidade média é 50 e ΔT é 600. Então, no lugar de VM eu boto 50, no lugar de ΔT eu coloco 600. Agora é só fazer 50 vezes 600. 50 vezes 600 vai me dar 30 mil metros. Fica assim um número tão grande, né? 30 mil metros, eu posso transformar em quilômetros. Como é que eu faço isso? Se eu pegar 30 mil e dividir por 1000, o que era metro passa a ser quilômetro. Então, 30 mil metros é a mesma coisa que 30 quilômetros, certo? Muito bem. Então, agora a gente vai entrar no nosso conteúdo realmente, né? O que é que a gente vai estar trabalhando? A gente vai estar trabalhando encontro dos móveis. E onde é que está isso no livro de vocês? Está lá na página 40. Eu peguei as partes principais, tanto da página 40, da página 41, 42 e até chegar na atividade 43. Então, a gente vai começar primeiro na página 40. Então, livro de vocês, peguem aí, página 40, tá bom? Então, tem um textozinho, vamos acompanhar. Encontro de móveis. Numa corrida de Fórmula 1, é comum informarem as tomadas de tempo de cada carro volta a volta. Com essa informação, é possível saber se o desempenho dos carros está satisfatório ou se está ocorrendo algum problema que requer algum ajuste no veículo. Imagine que na 59ª volta da corrida de Fórmula 1, o carro líder é o número 5. E ele se encontra a 350 metros do vice-líder, no caso o carro número 9.
Então vamos lá. O carro 5 está liderando, está lá na frente. Ele está na frente quantos metros? 350. Ele está à frente 350 metros de quem? Do carro de número 9, que ele está na segunda colocação. Tá? Com os seguintes tempos de 4 voltas mais recentes. Então, as 4 últimas voltas, que é a 55, 56, 57, 58. Se você observar, na 55, o carro número 5, ele fez a volta em 1 minuto e 29 segundos. E o carro 9, 1 minuto e 33 segundos. Na outra volta, 56, o carro 5 fez em 1 minuto e 27 segundos e o carro 9, 1 minuto e 30. Tá? Então, observe que aqui ele diminuiu o tempo, né? Tanto o carro 9 quanto o carro 5, eles andaram mais rápido nessa volta do número 56. Já na volta 57, esse carro 5 que estava mais rápido, ó, como aumentou o tempo dele. A 56, a volta de número 56, ele fez em 1 minuto e 27 segundos. Quando chegou aqui na 57, na volta 57, ele fez em 1 minuto e 54 segundos. Ó, ficou demorando mais, tá? Então, já aqui o carro 9, que ele fez a 56, a volta 56 em 1 minuto e 30, ele já fez a 57 em 1 minuto e 29, ou seja, mais rápido do que ele fez antes, tá? E a 58, o carro número 5, 1 minuto e 55 segundos, então foi mais devagar ainda, demorou mais ainda para fazer essa volta 58. Já o carro número 9 foi 1 minuto e 38 segundos, ou seja, foi mais rápido do que o carro número 5. Então, observe que já tem algumas voltas em que o carro 5 está mais devagar. E quem está mais rápido? O carro 9. Analisando as informações acima, que resultado você pode projetar para o vencedor dessa corrida depois da 63ª volta? Depois de 63 voltas. O que é que você acha? O que é que vocês acham? Entre esses dois, que são os candidatos mais fortes para vencer, quem que está melhorando a sua performance? É o carro 9, né? Quem está piorando? O carro 5. Então, mesmo o carro 5 na frente, ele está correndo risco porque o 9 está andando mais rápido. Não é isso? Que fatores podem estar determinando o tempo obtido pelos carros? O que acontece? Vocês sabem que na corrida de Fórmula 1, tudo influencia, né? Se o carro está com muito combustível, então ele está mais pesado, então ele anda mais devagar. Se ele está com um pneu que não era um pneu de chuva, por exemplo, e ele vai estar utilizando uma pista seca, aquele pneu de chuva ele não é ideal, ou seja, ele está um peso maior do que era para ele estar rodando nessa pista, na pista molhada, por exemplo. Então, se está fazendo diferente, então o que acontece com ele? Ele certamente vai andar mais devagar. Se anda mais devagar, ele prejudica o resultado que ele tem nas voltas, né? Então, pode ser um dos motivos, né? Que o carro 5, que vinha vencendo, agora está mais lento, e o carro 9 pode estar com a quantidade de combustível certo, o pneu certo, então está conseguindo fazer todas essas voltas, tá? Então, bora lá. O que é que nós temos? Se o segundo colocado continua com a velocidade média maior que o primeiro colocado, antes do final da corrida acontecerá um encontro entre os dois carros. Então vamos lá. O carro que vinha atrás, ele está conseguindo voltas mais rápidas. Logo, ele vai chegar a um ponto que ele vai acompanhar o carro que ia na frente dele, tá? Se ele continuar mais devagar, é claro, né? Então, antes do final da corrida acontecerá um encontro entre os dois carros, ou seja, os dois carros ficarão lado a lado. É o que em física dizemos que eles estão na mesma posição na trajetória. Claro que após se encontrarem, o segundo carro, que é o carro 9, que está com velocidade maior, passará à frente do que vinha em primeiro, então o carro número 5. Então vamos lá. Se o 5 continuar com velocidade devagar e o 9 com cada vez mais rápido, com melhores voltas, ele vai alcançar e vai ficar um ao lado do outro e depois ele passa. Tá bom? Assumirá a dianteira. Então tá aqui, ó, a representação aqui embaixo, certo? Então vamos lá. Nós tínhamos 1,
tá? Que a gente pode dizer aqui que esse aqui era o carro número 5 e esse aqui é o carro número 9. Então ele já está, ó, acompanhando, né? Um está ao lado do outro. Então o que é que a gente diz? A gente diz que as posições de A e B são as mesmas, ou seja, a posição do A, do móvel A, do carro A é igual à posição do carro B. Se essas posições são iguais, a gente diz que ali, naquele lugar, aconteceu um encontro. Aquela posição foi a posição de encontro, tá bom? Então, seguindo aqui. Com base em suas funções horárias dos espaços, bastaria igualar as posições dos dois carros e substituir o instante encontrado na função horária de um deles. Isso nos permitiria saber se, mantidas as condições das duas últimas voltas, haverá tempo suficiente para o carro 9 ultrapassar o carro 5, vencendo a prova. Matematicamente, no instante do encontro, em relação à mesma origem das posições, nós temos. Foi aquilo que eu disse, ó. Posição final do A será igual à posição final do B, tá bom? Então, note que no instante de encontro entre esses dois carros, ou qualquer outro corpo, né? Pode ser uma bicicleta, pode ser um móvel qualquer, né? Então, observe que nesse instante, eles estão na mesma posição. Então, a posição final do móvel A será igual à posição final do móvel B. Tranquilo? Então, aqui agora tem uma questãozinha respondida. Essa questão respondida é bom que a gente vai orientar como que você vai fazer para responder na hora de você pegar no batente e responder suas questões, tá bom? Então tá aqui na página 42 essa questãozinha respondida e ela diz assim: um ciclista A tem velocidade escalar constante, VA, igual a 36 km por hora. E outro ciclista B persegue A, ou seja, o ciclista B persegue A, então A está na frente e o B vem logo perseguindo atrás, com velocidade escalar constante de 54 km. Ó, já dá para observar. Velocidade do ciclista A é 36, do ciclista B 54. Então ele está se aproximando, o ciclista B está se aproximando do ciclista A. No certo instante, a distância que os separa é de 80 metros. Aí vamos o que é que nós temos que fazer? Letra A. A partir desse instante, quanto tempo o ciclista B levará para alcançar o ciclista A? Já sabendo que o ciclista B está mais rápido, não é verdade? Então, como é que a gente vai fazer? Olha aqui uma montagenzinha bem tranquila. Primeira coisa que a gente faz, tá? Como a distância, a posição é 80 metros, então o que é que a gente faz? 36 km por hora, vamos transformar em metros por segundo. Faz como para transformar? Divide por 3,6. Toda vez que precisar transformar um número que é quilômetros por hora, ou seja, uma velocidade, só pode ser velocidade, e ela está em quilômetros por hora, e você precisa de metros por segundo, você faz o quê? Pega o 36 e divide por 3,6, que isso vai dar o quê? 10 metros por segundo. Já no B, o VB vai ser o quê? 54 km por hora dividido por 3,6 vai dar 15 metros por segundo. Tranquilo? Admitindo que ambos se desloquem em movimento uniformemente, movimento retilíneo uniforme, até o momento de encontro e definindo a origem do referencial na posição do ciclista B, podemos escrever suas funções horárias das posições da seguinte maneira. O que está dizendo aqui, ó? Você está dizendo, ó, referenciando na posição B. Então, se a origem... Qual é a origem? Se a gente começar a contar a origem, a gente começa, né, do 0. 0, 1, 2, 3. Então, a origem a gente está contando aqui como sendo B, tá bom? Então, o B está lá no ponto 0. Então, é dali que o B está saindo para acompanhar o A, por exemplo, tá bom? Então, o B, a posição dele, posição inicial dele é 0. E a posição do A? Ele já está no lugar, ele já está a 80 metros do B. Então, a posição do A é 80. Então, a gente diz o quê? S, olha a formulazinha. Como é a formulazinha? S igual a SO mais VT. Eu botei o A porque nós temos duas bicicletas, o A e o B. Então, ciclista A, ciclista B, tá bom? Mas a fórmula é a mesma. Só que a posição inicial desse ciclista A é quanto? 80. Então, tá aqui. Mais velocidade dele, 10.
vezes t. Então, essa daqui a gente pode dizer que é a representação da posição final de quem? Do ciclista A, tá bom? Essa aqui já é a posição final dele. E essa outra aqui? Essa outra é a posição final do ciclista B. Ah, mas por que está tão curtinho? Porque é o seguinte, aqui a gente não disse que a posição inicial dele seria 0. Então, se você botar um 0 aqui para o B, vai ficar 0 mais a velocidade do B, né? 15, vezes o tempo. Então, 0 mais 15t. Não adianta botar um 0 aqui, né? Não vai fazer diferença. Então, ficou apenas 15t. Tranquilidade. No instante em que B alcançar, ambos deverão ocupar a mesma posição na trajetória. Ou seja, a posição A, né? A posição final de A será igual à posição final de B. Qual que é a posição final de A? Essa aqui, ó, 80 mais 10t. Então, 80 mais 10t. Igual à posição de B, que é quanto? 15t. Olha que nós temos aqui uma pequena equação, né? 80 mais 10t igual a 15t, certo? Passando esse 10t para cá, ele vem negativo, então vai ficar 15t menos 10t vai dar o quê? 5t. Então, 5t igual a 80. O 5t, você vai passar o 5 dividindo 80, então vai ficar t igual a 80 dividido por 5. Quanto é 80 dividido por 5? Vai dar 16. 16 o quê? 16 segundos, tá bom? O ciclista B leva, então, 16 segundos para alcançar o ciclista A. Vamos, então, agora para B de bola, tá? A B. Para calcular a posição de encontro, a gente já tem um tempo, ó, a gente achou o tempo, foi 16 segundos para eles se encontrarem, tá bom? Para o B alcançar o A. Em qualquer uma das funções é só substituir, ó. Se a gente pegar aqui no B, ó, posição do B, posição final B, pegar 15 vezes T, quem vai ser o T? 16. Então vai ficar 15 vezes 16, vai dar quanto? 240, tá? 240 metros. Ah, não, eu quero usar a função do A. Tudo bem. Então, a função do A é SA igual a 80 mais 10t. Então, 80 mais 10 vezes o tempo. Quanto é o tempo? 16. Então, 10 vezes 16, 160. 160 mais 80 também vai dar 240. Ou seja, o lugar na pista onde eles vão se encontrar, está lá uma plaquinha escrito 240 metros. Tá bom? É aquela plaquinha. E na letra C, quer saber o deslocamento que cada um teve, ou seja, quanto cada um pedalou até se encontrarem, tá bom? Então, é lógico que quem saiu lá atrás não foi o B? Então, o B saiu lá do zero, então ele andou mais, né? Então, como é que ficou o B? O B, a gente pega o 240, que é o ponto onde ele chegou, 240 menos de onde ele saiu, então 240 menos 0, e vai dar 240. Ou seja, o B, para chegar aqui no lugar que o A está, ele teve que viajar 240 metros. O que não aconteceu no A, tá? O ciclista A, por que não? Porque a posição final foi 240, mas ele não saiu do zero, ele saiu da posição 80. Então vai ser 240 menos 80. 240 menos 80 vai dar 160, tá? Então nós temos aqui 160, que é a distância que esse cara saiu daqui, ó, o ciclista saiu até chegar nesse ponto 240. Então ele viajou só 160 metros, enquanto o B conseguiu viajar 240 metros. Tranquilo? Então, tá aí. E o que eu quero para vocês é a atividade que está lá na página 43, esse exercício proposto, tá? São 5 questões, começando da questão 9 e indo à questão de número 13, certo? Então, lembrando que vocês terão, vocês farão a entrega desse material. Deixa eu reparar aqui, vocês vão me entregar este material até dia 12 de setembro, dia 11 de setembro, tá bom? Então, até 11 de setembro, vocês vão me entregar esse material. Tudo bem? Então, qualquer dúvida, entre em contato e coloquem, não esqueçam de enviar essa atividade, tanto o cálculo quanto a resposta. Tem gente mandando só a resposta, vale só a metade.
Tem que ter o cálculo e a resposta, exatamente como eu fiz dessas resoluções, tá bom? Mande pelo a plataforma, não é? O Google Sala de Aula, tá bom? Então, um abraço a todos e tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.